Eu cumprimento toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o diácono Joel Rodrigues, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, da cidade de Caucaia, pastoreada pela pessoa do pastor Rodrigo Matos e a pastora Kelly, sua esposa. Nós vamos estar tratando hoje sobre o capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, certo? E eu quero vos anunciar sobre os primeiros versículos do capítulo de número 21, que é do versículo 1 ao 4, onde ele fala da oferta da viúva. E esse texto ele é muito rico, embora ele seja apenas 4 versículos, ele continua sendo a palavra de Deus, inspirada pela pessoa do Espírito Santo. E ele diz que, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque, atenção no versículo 4, ele diz assim: porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Quando a Bíblia fala sobre a oferta da viúva, que ela deu tudo quanto ela tinha, por ser uma viúva, já vem à mente que era uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada. E quando a Bíblia fala de viúva, logo eu me lembro do livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do verso de número 8, a qual o próprio Senhor diz: e veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A diferença não é porque são viúvas diferentes, não. A diferença é porque as duas foram enviadas por Deus. Uma para dar exemplo aos ricos de tudo quanto ela tinha, ela estava ofertando, e não de tudo quanto estava sobrando, a qual o próprio Jesus disse: em verdade vos digo que ela ofertou mais do que todos esses outros, porque esses ofertam do que está sobrando, esses ofertam do que sobeja, e ela não, ela deu todo o seu sustento. E quando eu vejo a viúva de 1 Reis, que vai sustentar a vida do profeta Elias, ele diz: dá-me de comer. E ela olha para ele e fala: olha, eu só tenho um punhado de farinha e um bocado de azeite na botija, para que eu faça um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Mas segundo a tua palavra, farei como tu queres. E ela preparou o bolo. E ele disse: vai, porque a farinha da panela não se acabará e o azeite não cessará. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí a providência de Deus sobre a igreja. Nós vemos a providência de Deus sobre a vida do homem de Deus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, a gente vê uma mesma viúva, uma mesma mulher necessitada, uma mesma mulher com pouca coisa para ofertar. E mesmo assim ela continua ofertando a Deus. Ela continua sendo exemplo. E a verdade, irmãos, é exatamente essa, que a oferta que nós damos ao Senhor, ela demonstra o nosso amor à obra de Deus. A oferta que nós levamos ao altar do Senhor, ela representa a nossa gratidão, ela representa o nosso zelo pela obra do Senhor na terra. Ela representa o quanto eu sou grato a Deus. Não é que eu esteja pagando, não é que eu esteja comprando terreno no céu, não, irmão, porque isso não tem a venda, não. A Bíblia diz que Ele pagou o preço, estejamos com Ele,
Então o preço já foi pago, eu não tenho que pagar nada, eu só tenho que obedecer, eu só tenho que ser fiel a Deus. Às vezes tu até quer ofertar, às vezes tu até quer dizimar, mas a ganância pelo dinheiro é maior, mas o desejo pelo dinheiro é maior, porque o teu Deus não é o Deus de Israel, o teu Deus ele é o Mamon. Você ama ao dinheiro. Deixa eu ler um versículo para ti que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 19, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e roubam. Verso 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nos versículos posteriores, ele vai contar que nem mesmo Salomão se vestia como a erva do campo, mas mesmo assim Deus dava o sustento. Aí ele fala no verso de número 29 do capítulo de número 6 de Mateus, que ele diz: E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus, pois, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas procuram os gentios. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. O verso de número 33 é o mais conhecido de toda a igreja, que ele diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que não são todas as coisas serão acrescentadas, mas que são todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? É todas as coisas? É não, irmão. É o que eu quero comer, é o que eu quero beber, é o que eu quero vestir. Não é isso que nós pedimos? E ele diz aqui no verso de número 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, não deixa que o dinheiro te domine, não deixa que a riqueza te domine, não. Oferta ao Senhor, faz como essa viúva, faz como a viúva de 1 Reis, que olhou para o profeta e falou assim, ó, segundo a tua palavra, eu vou fazer o bolo. Eu vou fazer o bolo e vai sobrar aqui para mim e o meu filho comer. Porque eu ia fazer um bolo para que comamos e depois morramos. Pega a tua oferta, irmão. Oferta de coração, oferta de bom grado, oferta de alegria. Veja bem, a cadeira que tu senta na igreja, ela é comprada com o dízimo dos teus irmãos. Aquele dízimo que tu não acredita. O microfone que é louvado o nome do Senhor, as caixas de som, o retroprojetor, é comprado com o dízimo dos teus irmãos. A obra de Deus ela é feita com o dízimo dos teus irmãos. E se tu não acredita, tu não poderia desfrutar dele, porque tu não pode desfrutar daquilo que tu não acredita. Mas logo você escuta a palavra, logo tem pessoas da tua família que aceitaram a fé dentro da mesma igreja que tu congrega, dentro da mesma igreja que tu participa. Então não seja somente o simpatizante da fé, não, irmão. Seja um dizimista, seja um ofertante. O segundo ponto é exatamente aqui no verso de número 5, onde ele começa o sermão profético e o princípio das dores. E no verso de número 6 ele diz, quanto a estas coisas verdes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. O cumprimento desta petição na descrição do templo ocorreu em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, com o seu exército, destruiu Jerusalém e incendiou o templo depois de de mais ou menos 134 dias. Então Jesus ele estava dizendo, olha, está vendo essas pedras? Serão todas derrubadas. Não vai ficar nada sobre nada, porque vocês estão rejeitando o Filho de Deus. Vocês estão rejeitando o enviado, o Messias, o Salvador da terra. Esse templo vai ser destruído. Mas à medida que ele for destruído, ele também vai ser reconstruído.
Ao terceiro dia ele vai ser reconstruído, ele vai ser levantado novamente. Eles não entendiam. No verso de número 8 ele diz: disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Mas vede, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça primeiro. Mas o fim não será agora. Então, há quanto tempo nós escutamos de guerras, de rumores de guerras, de nação contra nação, de reino contra reino? Mas a Bíblia deixa bem claro que isso ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores do fim. Isso é apenas o princípio das dores. Não é o fim. Ainda tem algumas coisas a acontecerem. O que ele fala no verso de número 20, quando ele diz, no verso de número 19 do capítulo 21, que ele diz: na vossa paciência possuí a vossa alma. Ele está dizendo exatamente que nós temos que ser pacientes. Ele disse que vai voltar. Ele vai voltar. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu. Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele disse que subiria de volta à destra de Deus. Ele subiu. E ele disse que deixaria conosco o Espírito Santo até a consumação do século. E ele disse que voltaria. E ele vai voltar. E ele diz no verso 19: na vossa paciência possuí a vossa alma. Isso também me lembra no Evangelho, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. As igrejas da Ásia, vamos destacar aqui uma em particular, por nome de Filadélfia. E ele diz no verso de número 7 do capítulo de número 3: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. E o verso de número 10 de Apocalipse 13 ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, irmão, guarda a palavra da paciência, guarda a palavra da fé. Jesus está voltando. Como diz um grande pregador, amigo meu, Jesus já está amarrando o nó da gravata para buscar a sua noiva. O noivo está às portas. O noivo está chegando. Será que a noiva está preparada? A noiva vai se atrasar, irmão? O casamento judaico ele é o contrário do casamento religioso costumado aqui no Brasil. O noivo é quem se atrasa. A noiva está esperando no altar. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos adornados? Será que não falta nada para esse casamento? Jesus está voltando. No verso de número 25, ele começa sobre o sermão da vinda do Filho do Homem. E ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações, em perplexibilidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Será que isso não tem acontecido no nosso meio, irmão? Mas a Bíblia continua dizendo que isso ainda não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Isso é apenas o mundo mostrando que Jesus está voltando. Isso é apenas o mundo reagindo à presença do unigênito do Pai, que está para voltar à sua igreja. Está para voltar e arrebatar a sua igreja. No verso de número 34, ele continua o sermão profético e aí ele vai falar somente sobre a vigilância. E ele diz: olhai, pois, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida,
e venha sobre vós o improviso daquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que aquele dia, irmão, possa não nos pegar de surpresa, mas que nós estejamos preparados. A Bíblia diz que a vinda do Filho do Homem ela é como o abrir e o fechar dos olhos. É muito rápido, irmão. Não vai dar tempo de se preparar. Por isso que nós devemos já estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Quero finalizar no verso de número 37, onde ele diz: E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Deixa eu te fazer uma outra reflexão. Será que nós temos ido para a casa do Senhor, para o templo, para ouvir Deus falar, irmão? Qual o propósito, qual o objetivo que eu saio da minha casa, que eu estou engomando a minha roupa para ir para o culto? Qual o meu objetivo? É de vidas serem aquebrantadas naquele lugar? É de Deus falar comigo? É de Deus abrir uma porta para mim? Muitos de nós estamos simplesmente indo para a igreja de corpo presente, sem propósito nenhum, sem projeto nenhum, sem desejo nenhum. E saímos muitas vezes da igreja e comentamos com outros irmãos que Deus não estava ali, que não sentiu a presença de Deus. Mas fica difícil eu não fazer a minha parte e cobrar a parte do meu irmão. Então que nós possamos, irmão, ser vigilantes, que nós possamos ser cuidadosos, porque Deus, ele habita dentro de nós. Não tem como eu estar ali e Deus não estar ali. Deus habita dentro de cada um de nós. Deus habita dentro da minha vida. Deus habita dentro da sua vida. Eu quero encerrar a minha oportunidade no nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Fica na paz.